Olá, meus irmãos, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse nosso culto de quarta-feira. Nós estamos continuando aqui a nossa série sobre a aliança de Deus na Bíblia. E hoje eu quero convidar você a continuar os nossos estudos. Nós vamos estudar a aliança davídica, ou seja, a aliança de Deus com o seu rei Davi. Eu vou usar aqui meu tablet, Palavra de Deus, e eu convido você a estar conosco nesse momento, mas antes de fazermos qualquer leitura e continuidade, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, que ao abrirmos a sua palavra, que ela seja exaltada essa noite e que o Senhor venha abençoar a nossa vida pelas riquezas das promessas e das consequências de seguir a sua aliança. Por favor, Senhor, venha nos dar essas bênçãos, sendo nós guiados pelo Teu Santo Espírito, e que Ele nos ajude não somente a entender, mas a guardar as Suas palavras em nosso coração. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós já estudamos até aqui o primeiro tema, que foi o propósito da aliança. Nós estudamos a aliança de Deus com Adão, com Noé e com Abraão. Estudamos também o quinto tema, que foi a aliança com Moisés. E agora nós vamos estudar a aliança com Davi. Vocês já devem ter ouvido muito sobre a questão da escolha de Davi como rei de Israel. Mas uma das coisas mais impressionantes e impactantes é que Davi somente começou a ser rei após, efetivamente, obviamente, após a sua unção. Notem que no Novo Testamento o paralelo com Jesus Cristo é tremendo. Jesus, ele vive uma vida pacata, tranquila, pobre, humilde, em uma rude marcenaria, lá pelos tantos de Cafarnaum, lá para o norte do povo de Israel. E então, num determinado momento, ele entende que é o momento e ele sai para ser batizado no Rio Jordão, onde ele recebe o Espírito Santo para iniciar a sua missão. Davi, se você for atrás da palavra de Deus, em 1 Samuel 16, verso 13, lá vai dizer assim: E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele somente começou a ser rei depois que, obviamente, ele foi ungido por Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus e pelo profeta de Deus. Jesus Cristo não precisava disso, mas como exemplo, ele vai até um profeta, ele pede para ser batizado, para dar início ao seu ministério. Basta lembrar que naquele dia estavam presentes Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os três presentes, simbolizando o início do ministério de Cristo. As simbologias entre Davi e o próprio Senhor Jesus são tremendas. Quando você vai, por exemplo, em 2 Samuel 7, verso 13 e 14, diz assim: Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Agora é acrescentado um aspecto tremendo na questão da aliança. É acrescentado o aspecto de que Deus chama Davi e todos os futuros reis que viessem a reinar em Judá e em Jerusalém, todos esses reis eram chamados de filhos. E esses reis chamariam de Deus o seu Pai. Isso tem algo muito forte para nós. Quando Cristo vem a esse mundo, ele estabelece ou reconecta-nos ao Pai eterno. Essa aliança que foi feita com Davi, ainda no verso 12 aqui do capítulo 7, diz assim: Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. A promessa de Deus ao rei Davi era uma promessa eterna de reinado. Não era uma promessa de reino provisório,
não era uma promessa de um reino que passaria, não, era a promessa de um reinado eterno. Você consegue perceber agora a importância da aliança? Seguindo, você vai encontrar em 2 Samuel 23, verso 5 também, um outro aspecto em relação à aliança de Deus. Olha o que diz 2 Samuel 23, deixa eu só conferir aqui, 23, verso 5, diz assim: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Uau! Essa palavra que tantas vezes eu estou lendo para vocês, ela vai estar em toda a Bíblia. E isso é muito impactante e impressionante. O que isso tem a ver com a minha salvação, pastor? Você pode estar se perguntando. O que isso tem a ver com a minha vida espiritual, pastor? Você também pode estar se perguntando. Ou talvez outras perguntas. Mas a resposta principal é tudo. Isso tem tudo a ver com a sua salvação e com a minha também. Quando Deus chamou Davi para ser o seu representante como filho, Deus está dizendo claramente que um dia o meu filho virá a esse mundo como meu representante. Da linhagem de Davi, como está em Mateus na genealogia, ele virá como um rei davídico e ele estabelecerá o reino de Deus para sempre. Bom, é melhor afirmar, então, que existem dois aspectos na aliança divina, pois Deus sempre coloca um dos seus coparticipantes de cada lado. E Deus aguarda a resposta daqueles que participam da aliança. Quando você vai comparar a aliança de Davi com a aliança de Moisés, de Noé e de Abraão, por exemplo, você vai encontrar muitos paralelos. E aqui esses textos eu peço para você anotar, como nós estávamos fazendo na igreja, mas agora tendo que falar com vocês pela internet, não é verdade? Deus faz muitos paralelos, então anotem os textos. Vejam, Deus diz em 2 Samuel 7,9, eu engrandecerei o teu nome, diz a Davi. Quando você vai em Gênesis 12,2, você encontra a referência a Abraão. Eu engrandecerei o teu nome, você será pai de muitas nações. Segundo paralelo, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. Isso está em 2 Samuel 7,10, mas você vai encontrar dois outros paralelos em Gênesis 15,18 e em Deuteronômio 11, 24 e 25, para a nação de Israel. Terceiro paralelo, farei levantar depois de ti o teu descendente. Veja que Deus promete a Abraão um descendente que continuaria a aliança e dele então continuaria a multiplicação do povo de Israel, do povo de Abraão, Isaac e Jacó, e que consequentemente não se poderia contar com as estrelas dos céus. Assim também tem um paralelo em Gênesis 17, 7 e 10, com 2 Samuel 7, 12. E o último paralelo é que Davi é chamado de ele me será por filho. E o povo de Israel também é chamado como aquele que seria o filho de Deus. Êxodo 4, 22. A aliança davídica, ela renova as promessas feitas aos patriarcas e também no Monte Sinai, a Moisés e ao seu povo. Ela avança porque agora Deus chama o seu rei de filho e pede para que o rei davídico e os seus descendentes chamem o próprio Deus de pai. Em Isaías 55, verso 3, nós vamos encontrar um outro detalhe. Isaías 55, verso 3. Leia comigo. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus agora traz a palavra recebe, que ela tem um significado muito forte de misericórdias. Lembra dessa palavra lá nos 10 mandamentos?
terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus acrescenta que ele não poderia garantir que o povo fosse fiel, a não ser que o povo continuasse, refazendo. Deus garantiu que ele seria fiel, mas ele só não seria fiel se o povo abandonasse a sua aliança. Mas se o povo, a partir do momento que voltasse à sua aliança, Deus garantiria as promessas e as bênçãos dela inseridas em sua palavra, porque as misericórdias de Deus excedem todo entendimento. O rei Davídico, então, ele passa a ser agora um mediador da aliança. Olha o que diz, por exemplo, em 2 Coríntios 30, versos 2 e 3. Olha o que diz lá. Acompanhe a leitura comigo. 2 Crônicas, 30, versos 2 e 3. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado. E isso, verso 4, foi aprovado pelo rei por toda a congregação. A forma de renovar a aliança com Deus, uma das formas, era o povo voltar para o cumprimento daquilo que Deus pediu ao seu povo, que era celebrar a Páscoa. Bom, ainda em continuidade com esse tema, de Davi como representante, gostaria de convidar você a entender alguns textos bíblicos. Por exemplo, Isaías 37, verso 1 e verso 4, que diz assim: Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Verso 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Senaqueribe estava atacando o povo de Israel. O rei da Síria foi até a casa de Davi e ameaçou a casa de Davi de extinção. Como resultado da humilde confiança do rei, Deus ouve a sua oração e de forma miraculosa o povo é salvo das mãos do seu adversário. Mais de um século depois, quando você vai entre os anos 640 e 609 a.C., o sumo sacerdote Ilquias, ele descobre o livro da lei. E ao ele descobrir o livro da lei, ele apresenta esse livro ao rei e ele pede os reparos. Quando esse livro é lido, o rei rasga suas vestes. E ele, mais ou menos, em forma, claro, conotativa, em desespero, ele clama para que o povo volte à reforma e um reavivamento verdadeiro. O rei Josias, então, estabelece um novo acordo para que o povo seguisse o livro da aliança. Isso está em 2 Reis 22, 8 a 13. Depois que Josias deu ordem ao povo, ele repreendeu e empreendeu uma reforma tanto na vida social como na vida espiritual do povo, ao ponto de pedir para que retirasse os médiuns, aqueles que mexessem com espíritos imundos, ou os ídolos das famílias e as outras idolatrias praticadas pela nação. Na sequência, depois Zedequias, no ano 597 ao ano 586, um pouco antes da destruição do povo de Judá pelo Império Babilônico, ele também ordenou que o povo libertasse todos os escravos em obediência à lei levítica. Mas o povo, no primeiro momento, até obedece a ordem, mas eles se arrependem. E ao quebrarem a lei, eles pegam os escravos e os trazem de volta em óbvia contrariedade à ordem da lei mosaica. E então, Deus, enfim, quebra o seu pacto, na verdade, refazendo de novo. Deus nunca quebra o seu pacto na aliança, ok?
mas o povo quebra o pacto da aliança e Deus está impedido de abençoar o seu povo. Pastor, o que isso tem a ver? O que o exílio babilônico vai ter a ver com esse povo? Vejam, Ezequiel 21, verso 27. Vamos ler esse texto. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele eu a darei. Começa a surgir a promessa que a aliança davídica, então, implicava em um aspecto condicional através dessa promessa. Se vocês forem fiéis a mim, eu serei fiéis a vocês. Se vocês não forem fiéis, estou impedido de ser fiel a vocês. Nessa questão, surge então a convergência da lei, da aliança e da lei davídica, seguindo a linha sucessória, com o futuro Messias. E isso, meus irmãos, é tremendo. Tem 3 salmos no Antigo Testamento que tratam dessa questão de forma muito clara e implícita e aceita por todos os eruditos bíblicos. Nós vamos encontrar isso no Salmo 2, no Salmo 110 e... O notebook aqui está me dando um nó aqui. Eu já vou chegar lá. E o último salmo, daqui a pouco eu comento com vocês. Mas o que importa é que nesse contexto de aliança, o Salmo 72 também é o último salmo que eu estava citando, ele vai trazer agora a missão universal do rei davídico. Esses salmos retratam como, ou que formas, ou de que forma o futuro Messias, o futuro rei da linhagem de Davi, deveria se portar. Vamos ler, por exemplo, o Salmo 2, versos 6 ao 8, que diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Só um detalhe aqui. Na NVI, a tradução é: me tornei teu pai. Bonito isso. Eu acho mais bonita essa tradução. Eu não te gerei, eu me tornei teu pai. Por quê? Porque você é meu filho. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E o verso 9, que nós vamos voltar daqui a pouco nele, diz assim: Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Nos versos 12, verso 12 diz assim: Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa é uma homenagem ao Messias. Não está falando aqui do nosso filho terreno. Está falando do Filho de Deus. Queridos, assim como um conflito político é basicamente de natureza religiosa, esse salmo também serve uma perspectiva escatológica. Todo mundo no conflito final se unirá em rebelião contra Deus e o seu rei ungido. Ao você ler esse salmo, você percebe que o objetivo do mundo é se livrar dos laços da lei de Deus. O mundo não quer saber desse pacto ou dessa aliança. Quando você vai para o Novo Testamento, você descobre em Atos, por exemplo, 4, 24 e 28, a citação dos apóstolos sobre o que aconteceu com o Messias. Eles confirmaram, então, através do Salmo 2, versos 4 ao 6, a entronização do Messias. Vejam o que diz aqui: Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, seu templo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Filho de Deus agora se torna um rei eterno. Os apóstolos proclamaram que o Salmo 2 havia encontrado seu cumprimento cristológico na gloriosa ressurreição e na entronização de Cristo, estando ele à destra de Deus. Vejam Atos 2, 33 ao 36. Nós vamos ler esse texto, esse texto é muito importante. Atos 2, 33 ao 36.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouves, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu vivo dizendo para vocês, que tudo que se passa no Antigo Testamento se renova no Novo Testamento. A Bíblia é cíclica, ela dá voltas. Deus não deixa nada escuro e obtuso. Deus pode algumas vezes, talvez, traçar em linhas um pouco tortas a sua vida e a minha mesmo, para que você acorde de uma maneira especial. Vejam, não tem como não pregar ou pregar e não falar do coronavírus, É claro que nós sabemos, como povo de Deus e estudiosos da sua santa palavra, de que isso nada mais é do que realmente reflexo do fim dos tempos, talvez gotas daquilo que ainda virá. Pastor, mas virão coisas piores? Sim, virão coisas piores. Mas isso não nos deve causar medo ou pânico. Pelo contrário, a Bíblia promete para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que cumprem a aliança eterna de Deus, a Bíblia promete proteção e salvaguarda pela destra fiel de Deus. Você não tem que se amedrontar. Você tem que se regozijar. É diferente. Claro que nós não ficamos felizes com o sofrimento das pessoas. Claro que nós não chegamos em casa contentes e alegres porque não estamos passando por isso, mas outros estão. Claro que não, nós sofremos também e choramos por essas pessoas e clamamos por elas. E temos, na minha casa, por exemplo, 4 vezes ao dia, nós estamos orando para que Deus proteja o mundo e para que ajude os médicos a encontrarem a cura desse vírus o mais rápido possível, porque os que mais estão sofrendo são os velhinhos. E que Deus possa ter misericórdia dos nossos idosos da nossa igreja. Mas, infelizmente, é uma realidade perene essa. O julgamento de Deus está vindo sobre o mundo. E uma dessas questões é porque o mundo não segue ou não guarda a aliança de Deus. Mas pastor, nós também sofremos e também passamos por isso? Sim, mas não te preocupes. Deus está do nosso lado. E ainda que nós morramos, um dia o veremos face a face. Em continuidade aqui agora, vejam que eu li para vocês o Salmo 2,9, que com cetro de ferro ele regerá as nações. Não foi isso que eu li? Você acompanhou comigo? Senão daqui a pouco você volte e leia de novo. Mas olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 15. E eu vou ler com vocês também. Vejam que tremendo isso. Sai da boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender quão fantástico é estudar a Bíblia nesse contexto da aliança? O Salmo 2, que fala do futuro rei davídico, ele é citado novamente em Apocalipse 19, verso 15. Que o Senhor Jesus regerá as nações com cetro de ferro. E para ir para a parte final de hoje, entenda que as misericórdias de Deus, elas são algo que nós não podemos entender. Hebreus 5, 5 e 6 vai citar o Salmo 2 de novo. E olha o que diz lá. Hebreus 5, 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que fantástico é isso! O Salmo 72 prevê a extensão mundial do reino davídico. A extensão mundial. Você consegue entender isso? Olha o que diz o verso 8 do Salmo 72.
Vamos ler esse verso. Salmo 72, verso 8. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Essa é a extensão do governo do salmista, citado no salmista, como governo mundial do Messias. No mesmo Salmo, verso 17, diz assim: subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. O último salmo que trata do Messias davídico é o Salmo 110. Tem mais citações em outros salmos, ok? Outros versos em outros salmos vão falar de Jesus, aliás, constantemente. Isso é citado na palavra de Deus. Mas o Salmo 110, ele tem um paralelo muito forte com Números 24. E você vai encontrando várias referências ao Messias do Antigo Testamento. Bom, no Salmo 110, prediz o sacerdócio do Messias segundo a ordem de Melquisedeque, que eu acabei de ler aqui em Hebreus. Aqui vai dizer: se Davi, pois, lhe chama o Senhor, como ele é seu filho, Jesus disse em Mateus 22, 45. Depois em Mateus 22, 41 ao 45, diz que, graças à ressurreição e entronização do céu, Jesus está agora à destra de Deus. Jesus é ao mesmo tempo Filho e Senhor de Davi. E hoje, ele está agora assentado à destra de Deus. Ele tomou o seu trono. Ele tomou o seu lugar de proeminência. Por quê? Porque ele é o futuro rei, Messias, vindo da linhagem de Davi, que governaria para sempre, com cetro de ferro, todas as nações. Isaías, versos 9, 6 ao 7, vai dizer assim: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E assim, meus amados irmãos, eu poderia passar aqui mais muitos textos para vocês, trazendo essa relação da aliança davídica com o futuro Messias e com o reinado para sempre do Senhor Jesus. Mas eu preciso finalizar. Note-se, portanto, que a esperança do Evangelho está fundamentada na aliança davídica. Jesus é filho de Davi e rei, e sumo sacerdote. Essa aliança representou o fundamento para a proclamação apostólica do eterno reino de Cristo, que é constantemente citado nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas dos demais apóstolos e no próprio Apocalipse, quando nós vamos também estudar isso. O Senhor, ele vencerá. Apocalipse 17, verso 14, e eu vou terminar com esses últimos textos aqui. Eu tinha mais tanta coisa para ler, mas o tempo me é exíguo, e eu vou terminar com esses textos. Apocalipse 17, verso 14. Vamos ler os últimos textos em Apocalipse. Apocalipse 17, verso 14 diz assim: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Amém? Irmãos, por mais que o mundo clame e chore, e nós também, por mais que o mundo sofra e clame por justiça, nós também clamamos. Por mais que o mundo não entenda, nós entendemos. Mas uma coisa é certa: esse rei, ele virá,
E os seus eleitos e fiéis, que se acham com ele, vencerão pelo sangue do Cordeiro. Qual é a sua resposta a essa aliança? Deus tem um chamado para você. Deus está clamando para você vencer. E a vitória aqui é a vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que a aliança de Davi possa inspirar você a estudar cada vez mais a palavra de Deus. E que nesse momento de crise, não deixemos de estar cada dia mais próximos dele, para que quando ele voltar nas nuvens dos céus, nós possamos vê-lo face a face. Que Deus te abençoe. Gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Deus, amado Pai Celestial, o que dizer, Senhor, a algumas pessoas, irmãos e irmãs que estão sofrendo? O que dizer para essas pessoas que nem sequer, alguns nem creem em Ti, o porquê desse clamor universal que está acontecendo relacionado a essa doença? Tem coisas, Senhor, que nós não sabemos e não podemos explicar. Mas de uma coisa é certa: aqueles que perseverarem na Tua aliança até o fim obterão a vitória, como está prometido aqui em Apocalipse. E eu te peço, Senhor, que dentro das Tuas infinitas misericórdias, o Senhor nos abençoe, para que possamos, de acordo com a Tua graça, sermos esses, junto com milhões de pessoas, adventistas ou não, mas que crerão em Ti, Jesus, obtermos a coroa da justiça e a vitória, porque o Senhor é Rei de reis, Senhor de senhores. Abençoa-nos, é o que eu te peço. Amém, Senhor.